Olá! Comprar casa pronta ou comprar o terreno e construir? Esse é o nosso assunto de hoje, aqui no Papo Legal. Eu sou a Tati Gurgel e esse é o Papo Legal. Hoje, uma das grandes dúvidas dos nossos clientes da imobiliária é se compra uma casa pronta ou compra um terreno para construir. Então, nós vamos conversar aqui hoje com o engenheiro civil Cristiano Calil e ele vai colocar para a gente as vantagens e desvantagens de se comprar uma casa pronta ou construir do zero e encarar uma obra. Olá, Cristiano, tudo bem? Oi, Tati, tudo bom? Cristiano, quais as vantagens e desvantagens de se comprar um terreno e encarar uma obra? Bom, o processo de construir uma casa tem várias interfaces que podem ser positivas ou negativas. Dentre elas, a compra do terreno. Qual terreno eu vou comprar, né? Esse terreno ele tem diversos itens que devem ser analisados no transcorrer da compra. Topografia, análise de solo, localização, infraestruturas já prontas que vão influenciar diretamente no custo final do nosso projeto. Em seguida, a gente tem que analisar qual profissional vai auxiliar a gente no decorrer da nossa obra, né? Projeto, quais são os tipos de necessidades que o nosso cliente tem, o que a gente deve fazer, quais são as vontades. Essa exclusividade ela pode vir carregada de alguns custos a mais que numa obra pronta você não vai encarar. Você tem que desenvolver um processo de criação, né, do zero para que você identifique a necessidade do cliente, a partir disso você encarar a obra. Outro ponto que você deve analisar são inerentes à mão de obra. Hoje em dia você tem a mão de obra qualificada, ela sai por um preço bem alto. E você ter uma mão de obra desqualificada pode gerar um custo desnecessário na obra. Cristiane, a gente sempre escuta das pessoas, né? Eu fui construir uma casa, eu me planejei para gastar X e acabei gastando 2, 3 vezes mais do valor que eu tinha economizado para casa e acabo tendo que entrar no financiamento. Isso realmente acontece na prática ou hoje vocês conseguem administrar esse custo de uma forma quase que exata? Olha, o maior problema de você realizar a construção de uma casa, isso eu não digo da construção do zero e até uma reforma, é que você lida com o sonho da pessoa, né? E o sonho ele é muito subjetivo. O profissional, a função dele é trazer o sonho para a realidade, mas sempre pautando todas as necessidades que o cliente tem em mente, tá? Esse planejamento financeiro, hoje em dia, ele é muito mais criterioso para evitar com que o cliente, na realização do sonho, acabe entrando num pesadelo, tá? E para isso a gente tem diversas ferramentas. A gente vai fazer uma planilha físico-financeira, vai fazer uma planilha que vai fazer a gestão do tempo, a gestão das necessidades do cliente. Tudo isso vai corroborar para que a obra do cliente tenha maior sucesso no final das contas. E nessa administração, vocês conseguem também trabalhar com o fator tempo, com os casos fortuitos, chuva, que acabam atrasando a obra? Como que vocês lidam com essa situação? Bom, essa parte do tempo, né, a gente faz uma planilha já prevendo todas essas interfaces. Falha da mão de obra, falta da mão de obra, tempo, qual que é o tempo? O tempo que eu digo vai chover, né, vai fazer sol, qual que é a necessidade que eu tenho que concretar algum item estrutural, qual o período que esse item poderá ser utilizado, né, na obra. Então todos esses itens eles vão ser dimensionados adequadamente para que na nossa planilha a gente consiga ter o tempo estimado para a obra adequada. E a mão de obra costuma ser um problema. Como que vocês trabalham, como que vocês administram isso no dia a dia? Hoje em dia, uma das maiores dificuldades na construção civil é a mão de obra, né? Você tem dois fatores que são muito importantes aí. Ou a mão de obra ela não é qualificada e no final das contas ela vai gerar um custo a mais na obra por causa de erros, em detrimento de visitas a mais que a parte de engenharia terá que fazer na obra para dirimir eventuais dúvidas, ou a mão de obra é extremamente qualificada e ela tem um preço exorbitante. Então a função do engenheiro civil, do administrador da obra, é fazer uma equalização desses itens. Achar uma mão de obra com valor adequado, com uma capacitação adequada e sempre supervisionar para que todos os itens saiam da melhor forma possível.
Ah, legal. Então, Cristiano, agora, assim, a gente sabe que para construir tem um custo também, não só, né, de toda a obra, mas de documentação, habites. A gente sabe que financiamento também, para quem vai fazer um financiamento, os juros para um financiamento de obra é maior que o financiamento para casa pronta. Então, no final das contas, é realmente mais barato comprar um terreno e se construir? Bom, tem várias intérfaces que a gente deve analisar, né, nesse processo que o cliente vai fazer. Sim, né, os juros para você comprar um imóvel já concluído, ele é menor do que você realizar a compra do lote e fazer a construção. Porque tudo a gente analisa o risco. Qual o risco do empreendimento? Você comprar um imóvel já concluído, o risco é zero, né, e ele entra como garantia do seu financiamento. Você construir um imóvel, né, você vai colocar o terreno como alienação fiduciária e em seguida a construção, depois de pronta, vai entrar na matrícula como alienada. Tá? E tudo isso são os riscos que o banco calcula para fornecer o empréstimo para a pessoa. Tá? E isso acaba, então, encarecendo mais, acaba aumentando mais os juros, né, para um financiamento de obra do que um financiamento para uma casa pronta, né? Exatamente. E isso acaba, de alguma forma, impactando, né? Por mais que a construção, a gente tem uma ideia de que comprar um terreno e construir é mais barato do que comprar uma casa própria, mas se a gente começa a colocar isso, financiamento e essa questão também de analisando o sonho da pessoa, né? Porque de repente começa a construir, no meio da obra começa, eu quero um porcelanato mais caro, um revestimento mais caro, e isso daí vai encarecendo mais a obra e pode ser que no final. Aí eu queria agora que você falasse um pouquinho dessa vantagem e desvantagem entre realmente construir e comprar uma casa pronta. O que é mais barato no final das contas para o cliente, na sua opinião? O maior erro do pessoal que está construindo, da pessoa que quer construir, é que ela esquece de se ela vai fazer a utilização de um financiamento, ela deve colocar os juros também no cálculo da construção dela, tá? Se você comprar um imóvel pronto, você vai calcular os juros porque você tem o valor do financiado a abater do imóvel que você tem. Então, qual que é o mais vantajoso? Se você tem o dinheiro para fazer a construção, né, o montante total do empreendimento, com certeza você construir é mais vantajoso. Uma, porque você vai ter um imóvel exclusivo, de acordo com as suas necessidades, no local que você quer e como você quer. Né? Se você não tem um montante global para fazer a construção, às vezes optar por uma compra e uma pequena reforma é algo que vai atender às suas necessidades. Né? O imóvel pronto, ele tem a premissa de que ele já está concluído, né? E você pode mudar no momento da aquisição. Né? Então ele é bem mais prático, né? Você tem menos dissabores na hora de gerir a sua aquisição, porque você não tem que lidar com mão de obra, você não tem que lidar com gestão de profissionais, né? Fluxo de caixa, você não tem essa necessidade, né? Porque na obra você tem que ter um planejamento. Quanto eu vou desprender de acordo com os meses que vão transcorrer de obra. E a gente vê no nosso dia a dia também muitos clientes que procuram casa que às vezes aquela casa não tem não tem tudo o que ele quer, mas ela tem uma possibilidade de reforma, né? Então comprar a casa pronta e você também poder reformar e deixar com a sua cara, isso é legal ou isso também eleva muito o custo? Porque de alguma forma também valoriza muito esse imóvel, né, depois da reforma. Isso é que eu sempre costumo dizer para os nossos clientes. A boa escolha dos profissionais é o que vai influenciar no resultado final do seu projeto ser bem sucedido ou não. Então, você ter um profissional que te assessora tanto na compra do imóvel quanto na compra do terreno, depois na gestão do seu projeto, o que você faz, como você faz. A função do profissional é tornar o seu sonho realidade dentro das suas possibilidades e de forma que o mercado valorize isso posteriormente. Essas são análises que a gente tem que ter desde o início com o assessoramento do cliente. E são fatores muito importantes que, por vezes, são esquecidas pelos profissionais. Legal. Então, é muito importante, né, o cliente ter esse direcionamento do profissional qualificado sempre, né? Ô, Cristiano, e outra coisa que a gente passa no nosso dia a dia é o cliente vê a casa, ele escolhe aquela casa, mas
a pessoa é leiga e o corretor também, muitas vezes, que está mostrando, não tem condições nem conhecimentos técnicos para visualizar um problema que não é aparente, né? Uma infiltração, um problema elétrico. O que você daria de dica para quem vai comprar uma casa? Como olhar isso antes de fazer a compra e depois, né, não ter um problema grande? Bom, essa parte é importante que o cliente ele seja assessorado por um profissional técnico, né? Um engenheiro ou um arquiteto de sua confiança que pode analisar. O imóvel pronto, ele já tem tudo concluído. Então, se ele tiver algum tipo de vício de utilização, algum problema na parte elétrica, algum problema de infiltração, todos esses itens eles devem ser analisados previamente. E, inclusive, se tiver algum tipo de problema que necessite de algum tipo de reforma ou reparo, isso pode ser motivo de negociação. Então, por isso que sempre a supervisão técnica de algum profissional da área é importante para assessorar, orientar, para que o sonho não se torne um pesadelo no final das contas, né? Cristiano, então, de tudo que a gente vê, né, tanto você comprar uma casa pronta e eventualmente fazer uma reforma, ou comprar um terreno e construir do zero, encarar uma obra, os dois têm vantagens e desvantagens, né? Então, eu não sei se eu estiver errada, você me corrige, mas eu vejo que o mais importante em tudo isso é você escolher bem o profissional, né? É você ter um administrador bom para essas obras, tanto de reforma quanto começar do zero, para que não tenha problema, né? E eu falo, né? Você e seu irmão parecem até os irmãos à obra, né? Que a gente assiste, que são dois gêmeos construindo, acho o máximo isso. Então o importante é isso, a gente ter essa mão de obra e essa administração bem feita, para não ter um problema realmente futuro, né? Isso é bem importante, né? A mão de obra que vai te assessorar, ela tem que ser extremamente técnica, tem que trazer o cliente para a realidade. A função do profissional de arquitetura, de engenharia, né, da construção civil no geral, é tornar o sonho do cliente a realidade, sem que ele passe por dissabores no decorrer disso. Então ela tem que ser extremamente técnica, extremamente calculista, em questão de custos, em questão de prazo, né? Toda a vida do cliente ela vai ser pautada naquele momento ou para aquisição de um imóvel ou para a construção de um imóvel. Então isso é bem importante a gente sempre ter claro na nossa mente que apesar de a gente estar realizando um sonho, a gente precisa de um anteparo técnico por trás. Essas coisas corroboram sempre para o sucesso do nosso empreendimento. Entre comprar ou construir, o profissional que vai assessorar, né, ele deve ter bem em mente quais são as reais necessidades do cliente. E isso vai ser importante para poder realizar o sonho dele. Excelente. Legal, isso a gente vê, né, em todos os assuntos que a gente aborda, a importância sempre de se ter um profissional qualificado, de se ter uma assessoria técnica em tudo que vai fazer, né? Porque o barato acaba saindo caro depois, né? Então, se economiza numa parte, depois pode ter problemas futuros. Cristiano, eu queria te agradecer muito por ter aceitado o meu convite, por ter debatido esse assunto. É claro que a gente não consegue aqui dizer faça isso ou faça aquilo, mas eu acho que a gente trouxe alguns elementos que vão ser importantes para a pessoa refletir na hora de tomar uma decisão entre comprar uma casa pronta ou comprar um terreno e encarar uma obra. Sim, isso é muito importante. Já não tem uma receita de bolo que você vai seguir e vai dar certo. Cada um tem a sua necessidade particular. Mas é um prazer estar aqui com você e poder colaborar para que essas dúvidas sejam diminuídas ou até mesmo sanadas. Obrigada. Gostou do vídeo? Então curta, compartilhe. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora e eu te vejo na próxima semana aqui no Papo Legal. Ficou bom?